Agora, João 18 diz que Deus nunca foi visto por ninguém. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Filho único, quem é o único Filho de Deus? O Cacu diz que ele é o unigênito Filho de Deus. Cacu Grego. Não é. O único Filho de Deus é o que nasceu da Virgem Maria. O Cacu, ser o único Filho de Deus, ele reclama esse título, unigênito. Diz que Jeremias era unigênito. Moisés era unigênito. Está errado, gente. Unigênito quer dizer único filho. O único filho de Deus, o ser eterno, que nunca teve princípio e fim, o ser imortal, é Yehoshua. Porque Deus é santo. Seu filho único, nascido, Maria era pecadora, mas quem nasceu dela era santo. Yehoshua, o santo filho de Deus. Até os demônios diziam: vieste nos atormentar antes do tempo. Yehoshua, filho do Altíssimo, santo de Deus. Ele é santo, Yehoshua. Tanto que Atos 20, 28 diz que na cruz, eu vou ler aqui, quem é que derramou o sangue na cruz? Atos 20, 28. Vou ler na Bíblia aqui de Jerusalém, tá aqui, ó. 20 e 28, aqui, ó. Do livro de Atos. Estais atentos a vós mesmos e a todo o rebanho. Nele o Espírito Santo vos constituiu guardiões para apacentar a igreja de Deus, que ele adquiriu para si pelo sangue do seu próprio Filho. Então, o sangue derramado na cruz era o sangue do único Filho de Deus. A hemoglobina, plasma, sangue santo, de quem nunca mentiu, nunca adulterou, nunca pecou, de quem obedeceu os 613 mandamentos da lei de Moisés, da Torá. Cumpriu toda a lei sem pecar. Por que ele não pecou? Porque ele era santo. Seu pai é o Espírito Santo. O Filho do Espírito Santo. Porque Deus é Espírito. João 4, 24. Espírito é Deus. Ora, só Deus é santo. Espírito Santo. E ele gerou um óvulo. Um gênesis. Um óvulo fecundado no ventre de Maria. A qual Maria se tornou... Eu vi um padre pregando. Quando Maria engravidou, ela virou esposa do Espírito Santo. Eu não vejo assim. Não houve sexo. Ela não virou mulher do Espírito Santo. Tal como a mulher que vira uma barriga de aluguel, ela não é esposa daquele homem ali que deu o genes ali. Mas ela é um ventre emprestado. Sim, uma experiência sobrenatural. Eu sei, muita gente não crê no nascimento de Yehoshua da Virgem, questiona. Diz que Yehoshua, o pai dele é José, o carpinteiro, pai biológico. Eu não creio nisso. Eu creio nas escrituras, que Maria é mãe, mas ele nunca chamou ela de mãe. Ele chamava de mulher, que tem a ver contigo, mulher. Na cruz, ou quando ele estava pregando, tua mãe e teus irmãos estão ali fora. Pede para você interromper a pregação e atender. Quem é minha mãe e meus irmãos? Minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, é quem ouve as minhas palavras, a palavra de Deus, e cumpre. E na cruz estava ali, diz a Bíblia, Maria. A Bíblia diz, Maria é sua mãe. E o apóstolo João. Mas veja, quando ele se dirige a ela, ele não chama de mãe. Mulher, eis aí teu filho. Filho, ele chama até João de filho. Porque ele é a manifestação do Pai da eternidade. Não vos deixarei órfão. Quem é ele? Quem é ele? Ele é Deus. Existe Deus, o Pai, e o Filho, mas não é um igual a esse dedo aqui não, porque é João 10 e 30, e Yehoshua diz, eu e o Pai somos. Aí é plural, somos um. Somos. Existe o Pai, existe o Filho. Mas somos um. Dá para entender? Isso é além da compreensão humana. Você tem que aceitar por fé.
É assim que as escrituras dizem, em João 10:30. E Paulo fala aí em 1 Coríntios 15:28. E quando diz que todas as coisas lhes tiverem sido submetidas, a última coisa que vai ser submetida debaixo dos pés de Yehoshua é a morte. Isso aí é o milênio, né? No milênio não haverá morte, sepultura, velório, luto, sepultamento, doença. A morte estará debaixo dos pés de Yehoshua. Ele já venceu a morte. Na sua ressurreição, ninguém tem mais poder do que eu. Ora, ele é Deus. Deus manifesta em carne. Tem o poder de dar a minha vida e trazê-la de volta, derrubar esse templo. Em 3 dias eu ressuscitarei, eu levantarei novamente. Então no milênio não tem morte. Por isso que quando o milênio chegar, o último dos inimigos, que o diabo vai estar, Satanás vai estar amarrado, e o último dos inimigos, que é a morte, vai estar debaixo dos pés de Yehoshua para ter 1000 anos na terra. O que Adão não conseguiu ter. 950 anos, Adão. Matusalém não conseguiu ter. 968 anos, né? Mas vem o milênio, sem morte. Quando todas as coisas lhes tiverem sido submetidas, 1 Coríntios 15:28, então o filho se submeterá àquele, né, que submeteu a ele todas as coisas. Quem é aquele? Porque Paulo diz aqui que quando diz que todas as coisas estão submetidas ao filho, se excetua o Pai, Deus Todo-Poderoso. O próprio filho diz: o Pai é maior do que eu. Eu volto para ti, ó Pai. Ele veio de Deus, né? E regressou à eternidade, porque a mamãe, eu já preguei, tem pregação sobre isso aqui. A mamãe disse que no princípio era ele mesmo, sozinho. Depois ele gerou o filho, né? O filho Yehoshua existe desde antes da fundação do mundo. A primeira coisa que o Eterno fez, né? Gerou seu filho único. Então, quando ele vem à Terra, nasce da Virgem, ele já existia na eternidade. Antes de Abraão existir, eu sou! Estava no mundo, João 1:10. Eu citei João 8:56. João 10. Ele, Yehoshua, estava no mundo. O mundo foi criado. Por meio dele, o mundo não conheceu. Então, tudo que existe hoje, invisível e visível, Deus fez através do seu Filho único. Qual era o nome dele lá na eternidade? Não sei. Eu sei que aqui na terra o nome dele foi dado pelo anjo Gabriel aí. Foi pedido para colocar o nome de Yehoshua. Mas ele era o grande eu sou antes de para existir. Eu sou, João 8:24. Se vocês não crerem que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Você não tem nem 50 anos. Como é que você viu Abraão? E seu nome na terra é Yehoshua. Mas o nome veio do céu. E esse é o nome que Deus Pai deu ao seu Filho e está sobre todo nome no céu, na terra e debaixo da terra. O nome sobre todo nome. Por isso que o nome Yehoshua volta. E nós veremos a Deus. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. E nunca vai ver. Porque ele é infinito. Como é que vai ver o infinito? Mas se contente em ver o Filho, aquele que for salvo, verá Yehoshua, mesmo os judeus em Zacarias 13, vai ver as feridas nas mãos. Que feridas são essas nas tuas mãos? Quando ele pisar no Monte das Oliveiras. Então quem vê o Filho único, se contente, porque estará vendo a Deus. Deus é a luz. Deus o Pai. E seu Filho, Yehoshua, é a lâmpada. Só podemos ver a Deus, o Pai, através do seu Filho único. Então vamos servir nosso Salvador Yehoshua. Como eu citei aqui, Hebreus 7:25.56, ele é capaz de salvar totalmente aquele que, por meio dele, se aproxima a Deus. Então ele está vivo. Nosso Salvador está vivo. Nosso Senhor está vivo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Yehoshua.
Hebreus 13, 8. Não temas, não tenha medo de invocar ele. Se com tua boca confessares que Yehoshua é o Senhor. Romanos 10, 9, versículo 9, versículo 10. No seu coração crê que Deus e Jeová, o Pai, o ressuscitou dos mortos, será salvo. É nessa base que eu prego. Você não prega você mesmo? Jamais eu prego Yehoshua. Eu não salvo ninguém, eu sou carente da graça de Yehoshua. Mashiach, da salvação de Yehoshua. Mashiach, de se eu morrer aqui na terra, de ir para o reino de Yehoshua Mashiach. O paraíso eu estou lutando para ser um cristão, para estar no milênio, no reino de Yehoshua Mashiach, na terra. Vamos lutar. O ponto 58, Paulo diz, para não ensinar outra doutrina, né? 1 Timóteo 1,3. Então é só a doutrina de Paulo. 1 Timóteo 4,16, vigia a ti mesmo, meu filho Timóteo. E a doutrina salvará a ti e os teus ouvintes, Timóteo. O ponto 59 é que Paulo pregava o evangelho da glória de Deus. Foi confiado, 1 Timóteo 11. Então o evangelho da glória de Deus foi confiado a Paulo. E esses outros evangelhos aí? De Joseph Smith, Cacu Felipe, L. Goldwhite. Isso aí não é o evangelho da glória de Deus, não. O evangelho da glória de Deus é esse que está aqui na Bíblia, que devemos voltar a ele, né? Ponto 60, para terminar. O tempo já não permite. Eu ia falar... Eu também já preguei muito sobre isso aqui, os presbíteros, né? Tem quase 30 requisitos. O principal que eu vejo aí, todos são importantes. O principal é marido de uma só mulher. Não pode ser um homem casado 2 vezes. E os filhos têm que ter fé e estar sujeitos, né? Então, se um presbítero tiver um filho incrédulo em casa, você já impede de ser presbítero. Toda a família... Esposa, filhos e filhas têm que estar em ordem com a palavra, senão não pode. E quando eles forem escolhidos, se nascer em assembleias, vai ter que olhar ponto por ponto de 1 Timóteo 13 e Tito, capítulo 1, a partir do versículo 5. São quase 30 requisitos. Né? Eu paro por aqui. Né? Depois volto no ponto 61. Eu disse, é necessário pregar todos esses pontos. Eu tenho aqui 127, parei no 60, para as pessoas terem conhecimento do Evangelho de Paulo. Que Deus, o Pai, Jeová, 6 letras, e seu Filho, Yehoshua, 8 letras, possa abençoar os ouvintes da Palavra de Deus, da sã doutrina, nesta hora. Amém.